lá em casa, além de muitas coisas, meu pai também era radialista, então a gente sempre teve muita música em casa, né? Então, eu me lembro aos 9, 10 anos, ouvia Beatles, gostava pra caramba já. Inclusive, meu pai tinha dito que pagou a eles para fazer a música Michelle para mim. E aí, por volta dos meus 10, 11, 12 anos, comecei a viajar para conhecer o resto da família, né? Meus tios que moravam fora, em Natal, em Fortaleza. E aí, todo mundo ouvia rock, né? E foi aí que tudo começou, né? A partir daí, era começar já a comprar disco. No Juazeiro apareceu uma loja chamada Etc., do Marco Lobisomem, guitarrista do Fato RH. E era todo dia, eu estava lá, 10 horas da manhã, fazia tudo para estudar até 10 horas e correr para a loja para conversar besteira e comprar disco, né? Eu ia ouvir coisas novas. Ia muito para Natal também, lá tinha um movimento muito grande com a loja Whiplash, do Luciano, falecido, o Luciano, que deixou um legado muito grande no rock do Nordeste, fez gravador, além da loja e tudo. E minha vida era essa, cara, passar fome na escola o ano todo, juntando o dinheiro do lanche para comprar disco no fim do ano, quando ia para essas viagens de férias. Pedaço riscado de América, flutuando no vácuo e não sou. Pedaço riscado de América, flutuando no vácuo e nem se ela é gélida. E ela é gélida. Aconteceu um episódio muito interessante com o Michel. Eu tinha vindo de São Paulo, fiz uma viagem de São Paulo, e lá eu comprei umas fitas VHS, umas VHS piratas. E não tinha ainda experimentado as fitas para ver o conteúdo das fitas. E vim para Fortaleza e o Michel estava aqui. Por coincidência, o Michel estava aqui em Fortaleza, na casa da tia dele. Aí o Michel pediu eu falei para ele das fitas, ele pediu para copiar as fitas. Aí eu, tudo bem, pode estar certo. Aí ele arranjou um videocassete, não sei como, e foi lá para casa para copiar as fitas. Só que ele foi à noite. À noite começou a copiar as fitas e tal. E chegou um momento que eu disse, não, eu vou dormir. Aí ele disse, não tem problema não, eu vou ficar aqui até terminar de copiar as fitas. Aí ficou copiando as fitas e eu fui dormir. Quando foi no outro dia, já 8 horas da manhã, eu acordei e pronto, aí fui ver o Michel dormindo, ver onde é que ele estava dormindo, se ele estava dormindo no quarto, mas não encontrei o Michel. Quando cheguei na sala, estava o Michel com os olhos grelados nas fitas, ainda copiando as fitas, e tinha virado à noite copiando as fitas. Depois eu fui ver essas fitas a gente não via nada, só via o chiado aquelas bolinhas pretas e o contorno do cara que estava tocando. Era do Pink Floyd, as fitas do Pink Floyd e do Yves Malmsteen. Pois foi isso aí que aconteceu. E aí, quando eu ouvi Deep Purple, acho que eu tinha uns 13 anos, aí eu decidi tocar guitarra. E deu a vontade de fazer uma banda, né? E foi aí quando aconteceu o festival. Eu andava com mais 3 amigos, né? Eles 3 só gostavam de U2, e eu que gostava de umas coisas mais diferentes. Gostava de Pink Floyd, principalmente, Beatles, né? E o Deep Purple. E a partir daí eu comecei a gostar de uma música mais pesada também. A gente tinha planos de formar uma banda. O primeiro nome foi Servos. Pichamos o Juazeiro todinho. A banda nunca ensaiou. Era nós 4 amigos, cada um com violão, né? Como é que eu ia fazer uma banda de rock com 4 violão? Aí terminou que a gente já limou um dos amigos, né? E depois formamos... teve o Festival Woodstock, né? O evento realmente assim, organizado de rock que teve aqui foi no ano de 92, que foi o primeiro Woodstock, que foi a galera do curso de letras que promoveu esse evento. A professora Cláudia Rejane, que capitaneou tudo ali. Eu estava presente no evento, achei fantástico. Nunca tinha nem visto as bandas do Milagres, bandas do Crato, bandas do Juazeiro, tudo que eu não... Então, a partir desse festival, a gente fez uma banda chamada Calíope,
que foi o embrião da outra, né? Cada um escolheu uma música, a gente tocou Pink Floyd, Beatles, The Doors, Viper, Metallica e Motorhead, era o repertório. Ainda tinha uma música do Camisa de Vênus. Loucura. Mas aí depois desse festival, né, que a gente percebeu que tinha público no Cariri de rock, eu e um daqueles amigos ainda, a gente decidiu fazer uma banda de heavy metal, focada mesmo em tocar nesse estilo, né? E aí a gente fez a banda chamada Stormbringer, que era justamente por conta do Deep Purple, também esse nome. A gente teve o primeiro ensaio em agosto de 92, que só teve esse ensaio, e ficamos só eu e aquele amigo que era o Wilson, né, o Wilson, e depois a gente juntou mais outros amigos e formamos finalmente o que veio a ser a Stormbringer, né? E aí tem muita história com esse nome. Na verdade, no início, eu não era o dono da bola, não, né? Como eu falei, a gente formou a Stormbringer, eu e o Wilson, né? O Wilson, que a gente chama desde a infância. E a gente é amigo de infância mesmo, assim, de nossas mães levar a gente bebê para cuidar de alergia no mesmo médico. E aí a gente formou a banda, ele cantava, né? Eu na guitarra, a gente tinha outro amigo que era o Jefferson no baixo, foi a primeira formação. O Jefferson, na verdade, tinha sido amigo colega de sala de meu irmão, e eles formaram uma banda que nunca foi para frente, mas ele entrou para tocar baixo, e aí a gente conheceu um guitarrista muito bom, que era o Diá, que depois entrou em banda de forró, tocou na Líbanos. Foi uma banda que teve até um acidente de ônibus e tudo. E eles tocavam Malmsteen no meio dos forró, era bem bacana a banda. Eu lembro. E a gente tinha um baterista na época, era o Roger. Hoje eu não tenho tanto contato com ele, mas era uma figura muito engraçada. Mas ao mesmo tempo, toda semana mudava de baterista, né? Porque às vezes tinha uma farra que Roger faltava ensaio para ir, e o outro baterista que cruzava com ele nessa coisa de entrar e sair da banda, quando tinha jogo do time dele, no domingo ele faltava ensaio também. Aí uma semana era um, outra semana era outra, a gente às vezes estava sem baterista, às vezes era um, às vezes era outro, era terrível. Ainda hoje eu sou traumatizado com baterista por causa desse tempo. Com essa formação a gente fez vários shows, né? Era interessante porque era novidade, né? Foi a primeira banda de heavy metal do interior do Ceará.
mas ao mesmo tempo era legal porque não tinha tanto preconceito como agora, né? A gente conseguiu muitos espaços que hoje são impensáveis, né? Nessa época, a gente tocava em festa de Barbalha, em Hipocrato, que são festas tradicionais aqui da nossa região, e hoje é impensável você estar num espaço desse, né? Então, atraía muitos curiosos, né? E quando a gente começou a banda, o som era tocar heavy metal, mas como a gente tocava muito ruim, aí a gente tocava punk. O repertório era Sex Pistols, Ramones, eu odeio Sex Pistols e Ramones até hoje, mas é o que tinha, né, cara? A gente não sabia tocar. E foi interessante, a gente começou em 92, em 93 a gente tocou na festa de Barbalha, e foi muito legal. Até hoje eu lembro desse dia, porque estava uma grande expectativa, porque a gente tinha ensaiado uma música do Iron Maiden. Ninguém acreditava que aqueles meninos vão tocar Iron Maiden. Deixa eu ficar na frente dele pra tu filmar ele. Essa aqui, ó. Michel, pega ali o resto das coisas, Michel. Ei, eu vou pegar a munganga. Falando aí para agitar o coreto, hein? Alô. Com vocês, Storm Preacher. E aí um dos nossos amigos de Fortaleza falou pra gente, não, cara, eu tenho um contato muito bom na revista, que era a maior revista de rock do Brasil na época, né? E aí ele passou o contato, disse que a gente ia entrar em contato, tal, não sei o quê, e aí, na época era tudo carta, né? E aí a gente mandou uma carta com a primeira demo, com foto e tal, não sei o quê. Aí o cara esculhambou nossa foto. Só porque a gente de chinela, feito nordestino, sentado na calçada, cara. A gente é assim, cara, né? Por exemplo, hoje aqui a gente tá tudo de preto, de calça, no sol quente do caralho. Eu sempre achei terrível bater foto de banda por causa disso, cara. A gente no sol da porra do Nordeste, tudo de preto. Não, aí o bom é que sempre que a gente mandava coisa para essa revista, né, e outras, sempre tinha muita crítica negativa, cara. Assim, os caras eram muito, muito malvados mesmo, assim, né? Toda crítica era que a gente queria imitar tal banda, nunca não aparecia praticamente nada assim que, pô, estão indo no caminho certo e tal. Isso era muito frustrante, mas ao mesmo tempo chegou um momento que a gente chutou o balde, né? Cara, se fuder, a gente começou a queimar essa revista nos shows. Então esse show de Milagres foi muito legal também, porque, como eu falei, a gente foi cortando prega, né? Porque tinha tido essa história com o baterista da outra banda, né? Que teve que fugir para não cortarem o cabelo dele, mas com a gente foi super de boa, cara. Assim, deu para ver como o tempo mudou e a cabeça das pessoas melhorou um bocado. E foi muito bacana, assim. A gente tava popstar lá mesmo, assim. Tinha umas meninas querendo puxar o cabelo de um amigo nosso, umas coisas assim, bem... E a gente bebeu pra caramba, e a gente era moleque ainda. Parecia um vereador e pagou cerveja. Quando a gente foi embora, a gente tava muito, muito bêbado. E a gente foi numa caminhonete, todo mundo em cima. Foi a banda e foi mais um monte de gente do Juazeiro. Tinha lei não, era todo mundo em cima da caminhonete, sem cinto de segurança e tudo. E quando a gente tava voltando, né, teve um momento que a gente olhou e tal, e dizia, cadê Diá? Cadê o guitarrista? Aí olhamos, fizemos uma chamada e tá não. Já tinha andado uns 5 km, aí volta procurar o cara. Aí já encontramos ele sentado com outro povo, noutra mesa, não queria nem ir embora, a gente levou ele à força mesmo, assim, tá? Todo mundo muito bêbado, foi muito bom. E o rock tem essa coisa, a gente tem que ser subversivo mesmo, a gente tem que ditar comportamentos mesmo, assim, fazer coisas diferentes para acostumar o povo, né? É a arte, tem que estar acima do que a cabeça está pensando na época, né?
E a partir daí também a gente tocou no festival de Iguatu. Iguatu já tinha uma cena bacana de heavy metal também. Lá não tinha banda, né? Mas tinha muita gente gostava, organizaram um festival que pra gente, cara, foi tocar no exterior nesse tempo, assim. Esse show de Iguatu foi basicamente o sentimento disso, da gente ter tocado no exterior. Pegamos ônibus para ir, tudo assim. É 150 quilômetros daqui a cidade, né? Na verdade é pertinho, mas foi muito legal. E ia tocar a gente, mais 3 bandas de Fortaleza. A gente foi primeiro, né? Chegamos lá, a gente tinha nem case de guitarra, cara. Era as guitarras na mão mesmo, assim, aparecendo, né? Os pedal no saco de supermercado. Né? Aí a gente chegou lá, a galera esperando a gente, assim, a gente se sentiu popstar mesmo, assim, né? Aí depois chegou as bandas de Fortaleza, né? Todo mundo com os cases de guitarras, case de pedal da Boss, não sei o quê, e todo dia a gente com o nosso saco de supermercado lá. Assim. Na verdade, a gente já é meio que fruto de uma cena que já existia, né? Já existiam bandas no local, a gente frequentava os shows, tinha um Fator RH, e a gente teve uma ideia assim, meio doida, de dar um passo à frente. A gente passar a tocar heavy metal, né? E era uma coisa assim que a gente... Eu me lembro que a gente foi para Iguatu a primeira vez, e a gente, no primeiro Fest Rock do Iguatu, a gente andando na rua e as pessoas mudando de calçada. Aquela tribo, né? Camisa preta. Camisa preta, o cabelo crescendo, ou já grande, aquele visual estranho, e até a gente lembra de algumas cenas assim bem... Então, era o interior do Ceará, nessa época não tinha esse círculo, essa circulação de informação de hoje em dia, com essa velocidade de hoje em dia, as coisas demoravam mais a chegar, então a gente meio que estava dando um passo além do que era o esperado para o local, né? Quando o Givago entrou, a gente gravou as 2 demo tape da banda, né? Que era o que havia na época, né? Era caríssimo gravar em estúdio, né? A gente pegava horário de madrugada, era terrível. Eu tenho muito trauma das gravações, até hoje eu não gosto não. Porque a gente sofria muito. A gente tinha que pegar horário de madrugada, que era mais barato. A galera também, técnico de estúdio, não tinha experiência com rock, então tudo era gravado assim, muito nas coxas. Quando a gente ouvia o resultado final, sempre foi decepção, principalmente as guitarras. Né? Mas a gente teve uma boa repercussão com essas 2 demos, tocamos em vários lugares, né? A gente gravou essas 2 demos em 96, 98. Então aí a gente gravou esse primeiro disco, né? Depois dessas 2 demos. Foi a realização de um sonho, esse primeiro disco, claro, né? Mas, ao mesmo tempo, para mim foi muito meio traumatizante, assim, porque... Primeiro eu já achava que CD não vendia, eu não queria prensar o disco, né? Mas aí, na época, a gente trabalhava com democracia, e eu fui voto vencido, foi 3 contra 1, e a gente prensou, fez 1000 cópias desse disco. Tem umas 300 ainda aí, que não vende porra nenhuma, eu já sabia. Galera também que pegou de loja de disco para vender em consumação também nunca pagou. E assim caminha a humanidade. E aí também depois saiu todo mundo da banda, né? E a conta do estúdio ficou só minha, né? E era muito caro na época. Né? Tanto que para gravar, a gente não tinha a menor condição de gravar, né? Foi um tio meu que... A contragosto do irmão dele, meu pai, emprestou dinheiro pra gente gravar esse disco, né? Eu passei 6 anos para pagar meu tio. Ele teve muita paciência com a gente. Ainda hoje ele é o maior fã da gente. E foi era o meu tio de Natal que me acolhia e me apresentou muita coisa de rock na época. Tive o prazer de participar do lançamento do primeiro CD através de uma pequena contribuição do empréstimo que eu e minha esposa Alzenir fizemos para poder viabilizar
projeto de lançamento do disco. Na época, isso foi lá no início dos anos 2000, eu lembro que meu irmão Daniel, pai de Michel, parece que não gostou muito da nossa atitude, porque ele achava que, como pai, ele é que deveria fazer esse empréstimo, bancar talvez o lançamento da banda. Mas depois de umas boas conversas, tudo ficou legal, houve um entendimento e ele aceitou. Foi só esse fato que eu gostaria de lembrar, que faz parte também da história dessa banda. Né? Hoje não, hoje a gente trabalha com anarquia. Aí tem que ser bom para todo mundo. Todas as decisões que a banda toma, assim, tem que ser 4 votos. Se for um voto contra, já não faz, assim. Tem que todo mundo tá de acordo mesmo, assim. Quando de repente alguém está em desacordo, os outros tentam convencer, né? Sem chantagem, claro, né? E aí foi engraçado que na época o Max tinha saído do Sepultura. E a gente foi de ônibus para Recife, né? E parou numa cidadezinha fim de mundo, chamada Custódia. Na época era bem menor, hoje tem um restaurante massa, mas nessa época era beira de estrada mesmo, de churrascaria. E aí quando a gente desceu, né, todo mundo cabeludo e tal, não sei o que, aí o restaurante era cheio de fotos de gente famosa que tinha passado por lá e tal. E aí, quando a gente chegou, né, aí a senhorinha que estava atendendo a gente disse que era de madrugada. Aí ela olhando assim, meio esquisito pra gente e tal, né. Aí de repente ela perguntou, vocês são uma banda? Aí, sim, aí. Meu filho gosta, vou chamar ele. Aí foi acordar o menino, cara. Aí lá vem o menino, aquela banda que tu gosta. Aí o menino lá vem cheio de remela, tal. Aí já viu a gente, já abraçou, tirou foto e tal. E o povo trazendo comida e a gente já estranhando. Aí teve uma hora que sou eu. Que o menino disse. Que o menino disse, ei, saiu um da banda, não foi? Aí eu disse, foi, que o Oliveira tem saído, né? Mas aí na hora aí eu cheguei pro menino e disse, ei, cara, estão confundindo a gente com alguém. Aí tá, mas ficamos, comemos, nem cobraram a janta da gente, né? E a gente foi embora e tal. Aí, uns 3 meses depois, o pessoal começou a dar notícia, né? Ei, Michel, tem uma foto de vocês lá em Custódia. Aí tá lá o nome da banda, Sepultura. Até o motorista da empresa de ônibus, uma vez, me viu no outro canto e disse, tem uma foto de vocês em Custódia lá. Ficou famoso esse negócio assim. Até depois alguém falou, não, ele já sabe que não era Sepultura, mas deixaram, porque ficou engraçado. Aqui em Recife parece que tem um tom de toque de colher, que a gente não conseguia encontrar uma bebida depois de 11 da noite. A gente festejou, cara, porque encontrou um litro de mazilo no meio de uma praça, um velhinho que tava num quiosque. Tomaram velho. Mazilo não. Um velhinho que tava vendendo mazilo e o que no gosto era inhame com carne de chá. E era o aniversário do velho no dia.
Eu fiquei meio capotado, fui dormir no carro e alguém jogou um gato. Eu não lembro. Acho que o Michel lembrou desse, mano. Isso ele lembra, né? Massa. É por isso que eu queria gato hoje. Veio daí a paixão. Paixão foi E vai comprar um carro. E um fato interessante que eu lembro é quando eu trouxe o pessoal do Stormbringer, que ainda não era Glory Fate, e chegando aqui, né, produção, tal, aquelas coisas todinhas, teve show. Quando terminou o show, aí alguém da banda, eu acredito que foi Michel, disse, bicho, leva a gente pra jantar e tal, pode ser qualquer coisa, cara, sei lá, eles chamam de mocotó, acho que é mocotó, um caldo, leva a gente para tomar um caldo, cara, qualquer coisa e tal. Aí como já era tarde, né, madrugada, realmente não tinha mais nenhum restaurante aberto, mas aqui perto, onde eu produzi o evento, tinha umas barracas que vendiam os caldos, né? Aí eu levei os caras para tomar caldo. Para mim foi até interessante, baratinho. E o caldo que eu levei os caras era caldo de cana, com bolo, sei lá o que eles comeram lá. E aí eles me levaram para um evento que a Porão fez em Juazeiro do Norte. E aí, antes, né, quando estava em Recife ainda, os caras disseram, o Michel disse, isso é caldo, isso é o caldo que tu fala? Tá bom. Quando chegar lá em Juazeiro, tu vai ver o que é caldo isso. Aí fomos, tocamos, e quando acabou o show, eles agora vou te levar para tomar um caldo. Aí, tá massa. Aí fui lá. Madrugada, mesmo esquema, né? Quando chegou lá, meu amigo, que agora, depois de alguns tempos, fui lá de novo tocar em Juazeiro, fui aí, né? Tocar em Juazeiro e no Crato. E agora esse bar, que eu não sei o nome, não tem mais porta, né? É 24 horas. E aí ele me levou, acho que não foi nem no bar, acho que foi numa feira, para tomar o tal caldo, né? Quando chegou lá, meu amigo, era caldo de mocotó. Eu sou mais ou menos light. Aquela hora da manhã para comer um caldo de mocotó, assim, eu já não como, né? Eu não tomo. E eu fiquei realmente surpreso. Mas é isso aí. Vida longa ao Glory Fate, né? Bang It to Death. Nessa época do Givago também tocou com a gente o Cícero Oliveira. Uma vez na Praça Padre Cícero, no Juazeiro, na época o Juazeiro era bem menor e aconteciam várias intervenções artísticas. E era praxe da gente ir para essa praça no sábado à noite, domingo à noite e tal. E eu me lembro que no sábado à noite a gente estava lá e aí apareceu uma galera de teatro. Era o Cícero Oliveira e mais outros dois ou três. Eles tudo vestidos de mulher, com os cartazes que Deus é gay, Deus morreu, umas coisas assim, tudo. E aí chegou uma galera querendo bater neles, cara, assim, os velhos do Juazeiro, né? Aí eu e outros roqueiros lá que não, cara, não vai bater nos meninos não e tal, não sei o quê. E a gente não ficou amigo, mas a partir daí a gente se encontrava na rua, falava oi e tal, né? Depois eu sou professor de inglês, trabalhei num colégio e ele também chegou a trabalhar nesse colégio e aí eu descobri que ele tocava piano. Quando eu o vi tocar, cara, o bicho era simplesmente um puta pianista clássico, né? E aí eu mostrei umas coisas de heavy metal para ele não conhecia, mas se encantou também. E aí ele entrou na banda, fez arranjos maravilhosos para a nossa segunda demo, e algumas coisas também entraram no nosso primeiro disco, que era Givago na voz, né? Ele era uma pessoa meio conturbada, assim, alguns problemas para resolver, e terminou saindo da banda, assim, meio sem muito sentido. Foi justamente quando a gente ia tocar em Recife, né?
E aí, na época, cada um fez umas 2 folhas de caderno com nome e tal. E aí a gente foi tirando, escolhendo e tal. E aí tinha um monte de nome com Fate, destino, né? E aí, como a gente era fã do Mercyful Fate e do Deadly Fate, uma banda muito massa de Natal que eu até hoje sou fã, aí a gente, não, cara, tem que ser alguma coisa Fate, né? E aí saiu lá, até que tinha um Glory no meio da lista lá e virou Glory Fate, né? E ficou legal esse nome, né? Porque a gente tinha uma dificuldade aqui também com Stormbringer, porque, por exemplo, quando a gente tocou em Barbalha em 93, aí quando saiu a vinheta na rádio, aí era Stormbrega. É um nome meio complicado para dizer, né? Glory Fate já era mais fácil, né? A gente foi tocar em Souza, Paraíba, pelo Centro Cultural do BNB, e foi engraçado nesse dia que tinha aquele cara que fazia os repente, os cordel, umas rimas e tal, né? Aí toda banda que ia começar, ele fazia uma rima e tal, né? Mas quando foi a gente, aí ele apareceu no camarim e disse, ei, cara, tô com dificuldade aí, cara. Como é o nome de vocês? É Glory Fate. Ele, pois é, o que é que rima com Glory Fate? Acho que foi Marquinhos que disse logo na hora, não foi? Foi. O que é que rima com Glória Feita? Rapaz, leite. Leite. Aí no meio da poesia lá, o cara começou a falar, e eu pensei que ele ia dizer, foi e falou isso. Aí uma coisa veio pra vocês, uma banda bem pesada, algo que é mais forte do que leite, Glory Fate! O cara disse, velho. O show de São Luís foi muito engraçado também, porque era novidade da internet também, e a gente conseguiu um amigo que fez um site muito bacana pra gente, né? E aí, essa galera de São Luís simplesmente viu o site da gente, aí uma banda de heavy metal, pô, vocês querem tocar aqui e tal, não sei o que, a gente, pô, foi. Aí quando a gente chegou lá, pouco antes de chegar, a gente percebeu que eles não tinham ouvido o som da banda. Foi só porque acharam bonito o site, né? Aí a gente, cara, vamos fazer uma pegadinha com essa galera, né? Pra variar. E aí quando eles perguntaram, e aí, que vocês tocam Iron Maiden, não sei o que, aí eu disse, não, cara, a gente mudou de estilo, a gente tá tocando punk rock agora. Vocês não sabiam, não? Aí deu pra ver a cara de decepção deles na hora, né? Aí foi surpresa no dia que a gente tocou heavy metal e os caras, pô, massa demais. Mas a gente deixou esse fake spoiler do que seria o show. Foi muito legal esse show de São Luís. Até hoje a gente tem amizade com a galera de bandas que tocou junto da gente lá. Mas não derramou meu filho! Salvei a cachaça! Como é que o cara levanta aqui, ó? Como é que o cara levanta? Meu irmão, eu vou processar vocês, cara. Como é que o cara levanta aqui, ó? Como é que não tá filmando um negócio desse? Rapaz, na hora que eu preparei a cama, bicho. A gente... O mundo já tinha mudado um pouco aqui no Brasil também. A gente já tinha bandas como Sepultura e o Angra, né? E parecia que as coisas podiam acontecer, que estava surgindo um movimento de heavy metal no Brasil, né? Lé do engano, porque, na verdade, né, nunca teve movimento aqui, né? Enquanto a mídia só se interessava por essas 2 bandas, ninguém mais tinha fez, né? Quando a gente mandou material para as revistas, era incrível, assim, e a gente via críticas de outras bandas que a gente adorava também, mas ninguém era bom. Todo mundo estava imitando essas 2 bandas mainstream, como se diz. Eu penso que é por causa disso que o Brasil nunca vingou muito essa coisa de heavy metal. E outros movimentos também, né? Porque tem que ter um movimento para a coisa acontecer. Tem que ter várias bandas participantes, só uma não faz verão. A gente tem uma ligação muito grande com Pernambuco, porque
A gente aprendeu muito, inclusive, com o público de lá, porque eles são bastante unidos, assim, formam cooperativas, assim, de programar shows. Quando tem show em outra cidade, vai uma galera de van, eles fretam um carro para ir, tudo. E praticamente todo show lá dá o mesmo galera de várias cidades. E aí, em Parnamirim, que é um show que é na concha acústica da cidade, que é da igreja, né? É na concha do padre, inclusive, como se fala. E aí a gente tocou lá e a gente dorme na casa paroquial. Aí teve uma vez também que tocou umas bandas black metal lá, foi engraçado, que não queriam dormir na casa paroquial. Que a gente gravou esse primeiro disco, né, que foi com o Givago, eu fui morar em Fortaleza, Cristo da Cinema. Fui para Fortaleza, virei a música do Belchior lá, né, aquele cidadão latino-americano, cuspiram no meu olho, disseram que eu não passei na prova de cinema por 25 décimos. E voltei rápido, voltei com 5, 6 meses. Mas enquanto eu estava lá, aconteceu um negócio interessante, que apareceu um grupo do Rio de Janeiro que estava fazendo um documentário chamado Em Busca dos Dinossauros. E aí eles foram para as cidades do Piauí, várias onde tinha fósseis e tal. Isso no ano de 2000. E aí cada cidade dessas que eles passavam, eles procuravam alguma coisa inusitada que tinha na cidade. E aí, no Cariri, eles, quando souberam que tinha uma banda de heavy metal, eles, porra, velho, como é que... Fim do mundo no Nordeste tem uma banda de heavy metal, né? E aí entraram em contato com a gente, né, no caso com o baixista, o Carlos, que estava por aqui, eu estava em Fortaleza, né? E aí o Carlos me ligou, disse, cara, tem um povo aqui que está fazendo um documentário e quer fazer um show com a gente e tal, e eles deram R$500 aqui para a gente fazer um show. Era muito dinheiro em 2000, né? Dava para a gente alugar o som, ainda fazer alguma coisa. E a gente ficou pensando, pô, o que é que a gente faz, né? E aí veio uma ideia assim, cara, vamos chamar os irmãos Niceto para tocar com a gente? Vai reunir aí a melhor galera do heavy aqui de toda a região. Então é o seguinte, a gente está fazendo esse show que vai ser filmado, assim como foram feitas várias entrevistas com pessoas históricas daqui, né? Porque vocês sabem que a gente tem uma cultura muito rica. Por acaso eles nos encontraram na internet e acharam meio esquisito uma banda de heavy metal aqui na região, né? E foi isso que chamou a atenção e levou eles a nos procurarem. No começo a gente pensava que era brincadeira, mas aí as coisas estão acontecendo como vocês estão vendo, né? E eu queria começar esse vídeo dizendo para os meus outros primos, para eles não ficarem chateados, mas eu queria dizer que o Michel é o meu primo preferido, certo? Michel, guitarrista e fundador da Glory Fate. E parabéns aí para a banda, 30 anos. Obrigado pela essa amizade que a gente tem, Michel, que mesmo a gente longe por tanto tempo, eu ainda tenho muita consideração por você, saudade, né? A gente saía muito quando eu ia visitar meu pai em Juazeiro, né? A gente saía bastante, inclusive eu já dei canja com a banda, já toquei com a Glory Fate, toquei na exposição do Crato, na tenda do Sesc, se não me engano.
E acho que toquei algumas outras vezes também. Mas esse dia foi muito interessante, a gente tocou, acho que foi The Trooper do Iron Maiden. E o Michel sempre foi aquele cara, né, que tipo, eu crescendo, adolescente tocando guitarra, ou criança mesmo, e vi o Michel, né, cabeludo, tocando guitarra e tal. Eu, caralho, que massa, que cara massa. Quero ser igual a ele, né. E, enfim, muito legal mesmo isso e peguei uns toques com o Michel. Eu lembro que quando eu tava aprendendo a tocar guitarra, eu fui uma vez lá na casa da tia Nelma, né, a mãe do Michel. E aí, pô, Michel, me ensina algumas coisas. Eu lembro que o Michel me passou, nem lembro o que ele me ensinou, mas ele me ensinou algumas coisas. E é isso, muitas histórias legais, o tempo passa, né, passa muito rápido. Mas um abraço para vocês da Glory Fate. Eu nem sei mais quem tá na formação da banda, que muda muito, mas eu sei que, eu acho que grande parte da trajetória foi o Michel e o Marquinho, né. Mas foram 31 pessoas já pela banda. Marquinhos é o quarto vocalista, né? Teve o Wilsinho, depois foi o Givago, depois teve o Zé Filho também, que só terminou fazendo um show. Ele ficou muito amigo nosso, na época ele tinha uma banda chamada Eutanásia, eles voltaram há pouco tempo, e ele emprestava a escolinha do pai dele para a gente ensaiar no fim de semana. Essa escolinha, cara, ficava a uns 2 quilômetros lá de casa, e a gente ia a pé, carregando instrumento, carregando caixa de som para ensaiar, todo sábado. E às vezes chegava lá, quando ligava as coisas, eita, faltou não sei o que, aí voltava 2 quilômetros para casa, a pé, às vezes de bicicleta, para pegar um cabo, alguma coisa que faltou. Eu tenho um carinho enorme eu digo até para Michel, pela oportunidade que ele me deu de tocar heavy metal, né? É porque quando na verdade, eu não fui convidado para entrar na Glory Fate, eu pedi, né, para entrar na Glory Fate, e aí Michel olhou para mim e disse, mas bicho, tu nem gosta de heavy metal? Eu digo, mas eu quero tocar com vocês, cara. E aí ele deixou eu ser baixista da Glory Fate. Para mim foi uma honra sem tamanho. Me diverti pra valer. Marquinho, Michel, Cássio, que era o baterista que estava comigo na época da formação, foram, assim, pessoas fantásticas, maravilhosas. Realizei um sonho de ter gravado. Eu não gravei um disco, mas gravei meio disco, né? Então isso para mim foi um experimento muito bom. Era uma coisa que eu não notava antes do pessoal falar, principalmente Marquinhos, Michel, e dizia, rapaz, é muito bom ensaiar com a Glory Fate, porque a gente marca um ensaio de 1 hora, 12h30, vocês já estão aqui 1 hora, é para estar todo mundo com os instrumentos ligados e a gente tocando. E assim, é uma coisa que pra mim era muito orgânico, sabe? Mas depois eu fui refletir que era uma coisa difícil de acontecer nas bandas. Era muito complicado o tempo. Tipo, não é comum a gente fazer esse tipo de coisa. Aquela energia também de ir pro palco, aquele negócio da gente pegar o carro na casa do Michel, botar aquele monte de tranqueira, aquele monte de instrumento na mala do carro, e aí partir pra aventura, né? Tipo, aventura, e aí a gente chegava nos locais. Vai dormir onde? Sei não. Vamos nem dormir, vamos ficar acordado mesmo. Depois a gente decide. Aí a gente chegava, encontrava com o pessoal, parecia que era irmão de infância.
um amigo de infância que corria na rua junto com você. E aí a gente tocava. Simplesmente a gente tocava rock and roll. Simplesmente a gente batia o nosso cabelo. Simplesmente a gente tocava. Um dia tu vai saber quanto eu sofri pra te esquecer. Briguei, bebi, chorei, encarei tudo sem nada dizer. Toquei na Glory Fate nos primeiros trabalhos musicais, né, até o CD Tears of Freedom. Ter tocado com os caras foi muito bom, né, cara? A experiência musical muito rica. Era muito divertido as viagens, as tocadas por aí afora. Tinha as sessões de fotos que eram muito engraçadas e tal. Se aproveitava bem pouca foto, né, na realidade. Tirava muita foto, se aproveitava pouca, mas era muito bom. E assim, cara, da minha experiência com Glory Fate, o que fica de melhor, cara, é a alegria de ter conhecido os caras. A gente fez muita amizade ali dentro. Passaram muitas pessoas pela banda, né? E nesse meio tempo a gente fez muita coisa junto, né? Hoje ver o Glory Fate tocando pra mim é uma parada que me deixa arrepiado, sabe, cara? Me comove muito. E o que fica mesmo assim da minha experiência com Glory Fate é isso: a amizade, o carinho que eu tenho pelos caras e a saudade dos caras que foram embora já. E viva o Glory Fate, né, meu amigo? Era muito difícil lugar para ensaiar. Teve uma época, a gente geralmente ensaiava assim. Meus pais viajavam, a gente ensaiava lá em casa, escondido, né? Teve um tempo também que a gente ensaiou na sede do PT, ou era PSTU, de uns amigos nossos, que no fim de semana ficava geralmente vazio e a gente conseguia ensaiar lá. Outros amigos tinham um cursinho pré-vestibular e a gente ensaiava no domingo à tarde na sede deles, lá era o Gênios pré-vestibular. Foi um momento muito legal quando a gente saiu lá. Era um prédio gigante, parecia um galpão de clipe de banda mesmo. Outro lugar mágico que a gente ensaiou foi o Centro de Cultura Mestre Nosa. Lá era legal porque tinha um palco. E aí nesse lugar a gente realmente ensaiava presença de palco mesmo. Assim. Foi uma época que a gente estava bem... Parecia o Iron Maiden, correndo no palco, assim, que tinha preparo físico. Mas teve época, cara, que era terrível, assim. Eu me lembro que teve uma vez, a gente estava tão desesperado para ensaiar e não tinha onde, que a gente programou para alugar um quarto de motel. De chegar lá, a banda, com bateria, com tudo, e ligar. E pensava, rapaz, não, pelo menos acho que uma meia hora dá para ensaiar até eles reclamarem, né? A gente estava já para botar esse plano em prática. Aí piorou a situação, né? Que teve um amigo nosso que disse, não, tem um amigo meu que é limpeza, eu falo com ele, vocês saem na casa dele. Aí falou, vamos ensaiar na casa desse cara, que eu nem conhecia, né? E lá vamos nós, na época, a pé, carregando as coisas, tudo. Aí chegamos na casa desse cara para ensaiar. Quando a gente entrou, ele morto feliz, né? Que chegou a banda para ensaiar na sala dele, né? Aí, quando a gente chegou lá, cara, tava a mãe dele toda arrumada, a avó, ele chamou umas 3 tias, um monte de veinha, cara. Aí arrodearam lá a sala e a gente montando as coisas, e um olhando para a cara do outro, assim. E eram as 3 veinhas e ele, e tinha acho que uns 2 meninos pequenos também.
E a gente, eita porra, e agora, né? Aí a gente olhou um pra cara do outro, aí disse, rapaz, vamos tocar, assim, qual é a mais pop que a gente tem? Só pra tocar aqui, pra não ficar em branco, né, e tal. Aí a gente tocou The Trooper do Iron Maiden. Era a mais pop. Aí pronto, aí assim que terminou, uma das velhinhas lembrou que tem que fazer não sei o quê, e eu ter pra missa, não sei o quê e tal, e pronto, foi só isso o ensaio, acabou. E nesse meio, tivemos a ideia de chamar uma banda, entendeu? Uma banda para tocar pra gente, né? Que eram os aniversariantes e mais convidados. Tipo uma festa particular. Exato. Foi uma festa particular, mas com tema rock. Todo mundo gostava de rock, heavy metal e tal. E o Wallace conheceu o Michel aqui, conheceu a galera aqui de rock aqui, que estudou aqui no Brasil. O Wallace estudou aqui, né? Isso mesmo. Eu conheci ele na Porão ainda, acho que em 94, 95. Pronto. Ou a época que eu conheci o Wallace. Aí ele conseguiu o contato de Michel, falou com o Michel, aí Michel disse, não, eu vou tocar, levar a Glória Feita pra tocar lá. E aconteceu, tocou a Glória Feita e 2 bandas do Brejo. A festa não foi aberta, foi feito convite. Mas é uma doideira muito massa. Assim, na hora o cara fica meio peidado, né? Principalmente eu, que era o segundo show que eu fazia com banda, né? Aí os caras já estavam começando a encher meu saco. Sim, e essa de Iguatu, ainda teve outra, bicho, que eu fiquei... Aí que eu fiquei com vergonha, bicho, eu fiquei morrendo de vergonha. Nessa história aí de disser que eu tinha cagado no chão do banheiro, contado pra Rian, né, que é um lá de Petrolina, né, que tinha ido pro show, né? Rian, acho que foi um sobrinho, um primo dele, um amigo, eu não lembro agora. Aí, tipo, a gente se apresentando lá, a gente foi pro local, né, começando a fazer o show, né? Aí, pra mim, eu já tinha passado a raiva, né? Aí, pronto, beleza, vamos lá, eu vou lá fazer o show. Aí, o que é que acontece, né? Entre uma música e outra, eu nem sabia assim, eu nem conhecia eles, pra falar a verdade. Eu conhecia eles quando a gente tava chegando na cidade, ou seja, era todo mundo recém-conhecido, né? Aí, entre uma música e outra, terminava a música lá, a Rodolfo falou da porra lá, cagão, desse jeito, né? Aí, mas que Diego, isso é contigo? Eu, não, comigo mesmo não. E eu tocando lá, bicho, aí terminava, aí tava tocando lá, e eu pensando, cara, aí vai terminar a música, me chama de cagão. Hoje eu era traumatizado. Aí foi, terminava a música, né? Esse cara falou, cagão, eu, assim, sem saber pra onde ver, né? Pra onde olhar. Aí eu, caralho, bicho, não acredito não, bicho. Os cabos são muito fuleiragem, bicho. Aí pronto, né? Aí depois terminou o show, os caras ficaram me chamando, baixo de cagão, bicho, eu fiquei muito peidado. Quando eu estava entrando na adolescência, eu tinha ido em 2 shows, eu não lembro qual eram as bandas, mas um deles, quem estava cantando era Givago, e no outro, quem estava tocando guitarra era Michel. Aí, a partir daí, eu tomei eles como inspiração para mim, né? A partir da performance deles, eu disse para mim mesmo que eu queria estar naquele nível um dia. E aí eu entrei na Silver Lady, banda que Givago deixou de legado. Então, alguns meses depois, surgiu uma mensagem de Michel no meu celular, me convidando para fazer essa participação no show de aniversário. Então, de cara, eu aceitei na hora com emoção muito massa. Então, uma banda que surgiu antes mesmo de eu nascer, né, em que o fundador foi uma pessoa que me inspirou há vários anos atrás, ao ouvir tocar. Então, isso para mim
me trouxe uma sensação de honra muito grande, né? Porque ali eu tava sendo reconhecido por uma pessoa que eu tinha como inspiração, né? Então, desde já eu agradeço pela experiência, né? Por terem feito eu chegar até aqui. Então, vida longa a Glory Fate, vida longa ao Heavy Metal. Mas a gente tem várias histórias. Eu queria citar uma aqui, cara. Uma vez a gente foi tocar, acho que em Milagres, cara. O produtor, cara, assim que a gente chegou lá, o produtor chegou de bicicleta. Aí a gente, sem entender nada, o produtor chegou de bicicleta. E daí? Dá pra ir pro lugar a pé? Aí o cara... Dá! Cara, eram uns 15 quilômetros. E mesmo assim, mas a gente entendeu, cara, né, bicho? Aí, beleza, a gente entendeu, dava, beleza. A gente ficou lá num lugar, bicho, que parecia uma pousada. Mas o banheiro, bicho, era uma porta que você encostava com a madeira e tinha uma outra madeirazinha para você sentar e você segurava na corda e você tinha que ficar aqui no equilíbrio. Não tinha papel higiênico, não era sabugo. Para vocês terem ideia como o roqueiro sofre. A primeira banda foi com meus amigos lá de Uricuri, todos eram de Pernambuco. Aí me colocaram na banda, eu ia ser só o guitarrista, o vocalista era Magno, mas não cantava nada. E baixista sabia tocar também só as 3 notas também, Dó, Ré, Mi. Horrível a banda. Aí a gente depois criou vergonha e aprendeu a tocar alguma coisa. Aí a gente queria fazer um nome assim bem forte, né? Na época, para ser radical, a gente escolheu o nome Leptospirose, para ser o nome da banda. Aí foi muito forte, né? O professor da educação pensou, não, esse nome aí, cara, eu acho que é um nome de doença, não dá certo não, vocês vão fazer sucesso com esse nome não. Bota só Leptos. Aí ficou um bom tempo só Leptos. Inclusive foi a primeira vez que a gente tocou com a Stonebridge no Metal Contra Fome. Seu pai dizia que você não tocava porra nenhuma, que não tocava... Qual música ele dizia? Meu pai também sempre dizia, você tem que aprender a tocar a Marcha do Marinheiro. Aprendi a Marcha do Marinheiro. Ele disse, toca pra caramba. Todo errado também, mas tocava. Aí, com o tempo, a gente ficou ensaiando nos colégios, a gente se acordava todo domingo, às 8 horas da manhã, para carregar umas caixas pesadas pro colégio. A gente começava a ensaiar às 9 horas, só para terminar às 3 horas da tarde, morrendo de fome. Só parava porque tinha fome mesmo. Porque se tivesse comida lá, a gente estava tocando ainda. E depois, com um bom tempo, eu conheci o Antônio. O Antônio ia sempre para os ensaios da pós-escrito, né? E eu perguntei a ele, rapaz, tu toca alguma coisa? Ele, toco baixo. Você toca baixo, cara. Muito massa a banda de vocês, eu quero tocar baixo. Mas já tinha um baixista. Eu não sei o que aconteceu, que o nosso baixista trabalhava numa serraria e esculhambou os dedos dele lá. Queria imitar o Black Sabbath. Foi.
com o descuido dele, ele perdeu metade dos dedos lá na máquina. Aí Antônio foi e entrou na banda. E a gente até hoje diz que isso foi né? Pesado, né? Rapaz, isso foi pesado demais que você fez aí, bicho. É brincadeira, né? Aí passou o tempo e com o tempo a gente foi se aproximando bastante com a Stonebridge, né? Se identificando com o som e tudo. Aí um dia Givago resolveu sair da banda porque deu problema na voz, não sei o que foi. Aí Michel foi e me convidou para entrar na banda. Também, foi? Macumba. Macumba só funciona assim as bandas, cara. No meu caso foi o contrário. Eu queria tocar baixo e as bandas que eu entrava, né, só tinha vaga para guitarra. Aí, ainda sendo bem amador, né, minha questão na banda era mais tocar acordes mesmo, sem solar muito. A banda, assim, que tocava cover nacional, minha primeira banda, Acampamento 80. A banda misturava um indie, um pop punk, um punk, né? Com covers assim do rock nacional, tipo Titãs, Legião. E no caso, eu vim tocar baixo mesmo somente na banda chamada Limiado Desconhecido. E essa banda realmente fez eu assim, crescer musicalmente para o que eu queria, né? Realmente eu queria era tocar o baixo e não fazer só o baixo de acompanhamento, mas um baixo assim, com uma pegada mais, um swing, um arranjo. No caso, a Limiar me deu a possibilidade de conhecer também a Glory Fate, pois eu frequentando o bar do Rei Júnior, né, o Thunder, na época. Loucura. Foi uma coisa de louco pra mim, porque não tinha nada igual no Juazeiro. E assim, havia uma carência muito grande. Eu realmente, quando eu conheci o Thunder, eu me senti num parque de diversões. Inclusive eu tenho um lado também gamer, né? Eu gosto de streamar. Lá tinha lá um arcade, né? Um fliperama. Tinha um desenho enorme, né? Do Ronis Dio. E assim, a figura do Rei Júnior é uma figura que é uma personalidade muito forte. E que eu me encantei, né? Eu me reconheço. Foi ele que botou seu apelido. Foi o que botou. Então, sempre fica esses mistérios assim, né? De onde é que vem esse apelido? Quem é que foi que pediu tal coisa, né? O primeiro show com a Glory Fate, na verdade, arrumaram pra mim a função de levar um martelo. Só pra trazer peso mesmo na bolsa do baixo, né? O baixo já é pouco pesado, né? Enfim, esse foi o primeiro show da Glory Fate no Thunder, né? Essa história do martelo é legal, cara. Toda vez que a gente vai tocar, a gente tira uma onda e essa do martelo tem rendido muita coisa. Teve uma vez que a gente foi tocar em Petrolina e aí fizeram um grupo do WhatsApp acho que eram 4 bandas que ia tocar. Aí quando a gente já tava botando as coisas no carro pra ir, aí eu perguntei no grupo, né? Eu perguntei, alguma banda tá levando martelo? Aí entrei no carro e fui embora. Aí só olhei o grupo novamente quando cheguei lá, né? E tava meia hora de conversa do povo, pra que o martelo? Tá, não sei o quê. Aí as bandas tudo levaram o martelo. Quando a gente chegou, a galera, eu trouxe o martelo. Aí ficava todo mundo, pra que o martelo? Não, eu só, não, bota ali. Aí botaram e pronto. Não, tá. Eu comecei a tocar mesmo na igreja. Eu era moleque, todo final de semana eu tava tocando na igreja, mas assim, eu ia mais porque eu queria tocar bateria, eu não era muito religioso não.
Mas toda semana eu ia, né? Ensaiar e tal, porque eu era louco mesmo, comecei. Tanta humilhação que a gente passa, né, velho? É, brincando com lata. Enfim, passei um tempão tocando na igreja. E Me chamaram pra tocar na igreja também. depois de um certo tempo eu comecei a tocar na noite também. E já tinha mais algum tempo de experiência e comecei a fazer aula numa escola de música. Nessa escola eu aprendi, passei um tempo estudando. Depois desse tempo comecei a dar aula nessa escola. E no decorrer desse tempo eu já estava participando de algumas bandas, né? Os caras tiram onda porque eu participo de 20 bandas aqui do Cariri. Você disse que era 14. Uma delas chama Tábua de Pirulito, que é uma só de repertório infantil, né? Que a gente toca mais em festa de prefeitura, aniversário de criança, né? E Cássio é o Hulk. É, isso que já tiram onda que eu sou o Hulk. Participo de outra banda, participava de outro grupo também, que é assim, é bem... Já é outro extremo, que é da cultura popular, né? Que toca coco, toca exato, toca maracatu, chamado Urucombo. Participo de outra banda que é chamada Rebobine, que é voltada mais para essa história do flashback, que toca mais tema de filme, essas coisas, né? Mais antigo. E quando eu estava nessa escola de música, eu postei uns vídeos na internet tocando Rush, tocando Iron Maiden, né? Daí um colega meu, lá na Nova Perto, Herculano, que é baterista de outra banda de Marquinhos, da Nightlife, ele me chamou pra ir. Ele foi lá em casa, bateu lá na porta e disse, vamos tocar ali, uns caras estão chamando tu pra fazer a bateria de uma banda de metal ali. Pra saber se tu topa. Eu disse, vamos. Agora isso eu nunca tinha tocado metal, só tocava pop, né? Tocava mais esse negócio alternativo. Pedal duplo eu manjava pouco, né? Aí vamos, só que o show era na outra semana. Eu passei a semana todinha no pedal duplo, morrendo lá cancelei umas aulas da escola lá pra pegar o pedal duplo. Aí tudo bem. É minha. É não, a sua essas aqui. O show é na outra semana. Em 2002, a Glory Fate completou 10 anos e a banda queria fazer um show para comemorar. A gente, na época, tinha um fanzine e a gente costumava fazer alguns shows de rock pequenos. A gente ficou pensando num lugar para fazer em Juazeiro. Um amigo nosso, Paulino, o pai dele era dono do Cinema Eldorado, que ficava no centro. E, na época, o cinema já tinha virado um cine pornô. Mas era um espaço bem grande, com palco. A gente foi lá olhar, viu que estava certo. Combinamos de fazer num domingo à tarde, para não atrapalhar muito a programação. E aí, no dia do show, a gente ficou na bilheteria. A rua era pequena, então ficou cheio de gente de roupa preta. E de vez em quando a gente notava que vinham dos clientes habituais, assim, ficava na porta olhando. E a gente avisava, olha, hoje não vai ter sessão. E o show foi ótimo, deu tudo certo e ficou marcado para sempre. Acho que em 2002, Givac saiu da banda, Marquinhos entrou, foi logo nessa época que ele também estava com a banda Postscript, também estava se acabando, né, eu acho. E aí em 2004 a gente lançou Bad Moon Rising, que foi o primeiro disco com Marquinhos. Nesse disco já teve uma mudança muito grande do som da banda, porque a gente tirou os teclados, a gente tirou essas influências mais de heavy power metal e tal, e virou um heavy anos 80 mais cru. A gente perdeu alguns fãs com esse disco, mas a gente ganhou muitos outros fãs, assim. Eu particularmente, gosto mais dessa tendência mais anos 80, que a gente pegou.
2012 a gente gravou o Ride on the Roller Coaster, que foi o terceiro. E aí esse disco foi interessante que um amigo nosso, que ele tem muitos contatos, que é um cara muito gente boa e muito atuante também, ele é de Iguatu, o Adjaci, falou, Michel, mostrei para um amigo meu português e ele gostou muito, ele quer entrar em contato com vocês e tal. E aí esse cara entrou em contato e esse disco foi lançado na Europa, né, pelo selo português. A gente ganhou umas cópias e tal, foi bacana para o currículo da banda, sem sombra de dúvidas, né? E foi uma experiência muito bacana ter esse disco lançado fora do Brasil, né? Esse último disco, nosso, o quarto, ele só foi lançado na internet mesmo, né, só virtual, só está no YouTube. A gente tem problemas com Spotify, porque a gente é tudo funcionário público, a gente não tem muito registro, nem CNPJ como banda, nem essas coisas assim, burocráticas que às vezes necessita. Então, deixa só no YouTube mesmo, que tem menos burocracia. Tem uma que é nova, a gente já está tocando, a galera gostou bastante, né? Que é uma música que tem até uma frasinha que a gente está dizendo já no começo, né? Que a gente fez essa música para os true de verdade, né? Que tem um livro chamado O Retrato de Dorian Gray, né? Onde o cara botava toda a falsidade no retrato dele lá, né? E aí a gente fez o retrato de Sasha Grey. Para os true de verdade, né? É você não ter duas capas, cara. Você ser você mesmo, você não ser um personagem para a sociedade. Porque é uma mulher que a gente admira bastante, né? Quem não sabe, a Sasha Grey foi uma atriz pornô que revolucionou o mundo da pornografia, mas ao mesmo tempo, depois que ela terminou, ela tem uma carreira super bem sucedida. Ela é escritora, ela é baterista, ela é DJ. E ela tem um programa também que ela dá palestras em escolas infantis para incentivar a leitura. E o nome dela foi por causa do livro mesmo, Retrato de Dorian Gray. Aí ela pegou o Gray. The Picture of Sasha Grey. Nesse tempo também é bom contar a história também
bandas que a gente abriu show também, né? Foram experiências interessantes, né? No geral, abrir show de banda grande é uma merda. Porque, por exemplo, a gente já tocou com Crisium, foi muito bacana quando eles tocaram aqui. Era um tempo muito ainda antigo, né? Eles também estavam no início da carreira. Foi uma experiência muito, muito legal. Acho que para eles também, né? Ter tocado nesse fim de mundo. Foram pessoas muito, muito bacanas. A gente abriu pro Titãs, acho que é a primeira vez que eles tocaram aqui em 98, né? Na época o produtor do show, ele era um cara de programa de rádio, e o pai do baterista era amigo dele, e aí falou pra gente abrir o show, né? Quando o cara ouviu o som da banda, ele disse, dá certo não, muito pesado. Só que depois ele chamou e disse, dá pra vocês tocar um Legião, um Paralamas, um... Aí, tocamos porra nenhuma. Tocamos as músicas da gente e Iron Maiden. E quando a gente estava passando o som à tarde, né, o Paulo Miklos com outro alguém lá da produção chegaram, ficaram olhando, a gente passando o som. E aí depois teve uma hora que ele chegou, aí ele tinha feito aquele filme O Invasor e ele estava falando o personagem. Ele todo. Vocês são de onde? Ele está aqui. Ele, pô, meu, e a galera daqui curte esse tipo de som? Sim, todo mundo. E aí, não sei se por conta disso e tal, mas assim... Era a turnê do acústico do Titãs, mas eles tocaram muita música na porrada. Não foi um show completamente acústico, né? Tomara que tenha sido por causa da gente até, né? Mas assim, em geral, geralmente abrir show de banda grande é ruim porque é bom para você botar no currículo, mas no dia é muita raiva. Você toca com um pau pequeno, com som ruim, com a produção da outra banda com ódio de você, parece que está lhe fazendo um mau favor, que vai abrir portas, essas coisas, né? A gente abriu pro Sepultura aqui também, né? A gente ia tocar 1 hora, quando chegou lá era 40 minutos, quando subiu no palco era meia hora, que depois da terceira música mandaram acabar. Fala aí galera, beleza? Cara, é um prazer imenso participar desses 30 anos da Glory Fate, principalmente estar nesse documentário. Eu tenho um prazer imenso de falar da Glory Fate em todo lugar que eu vou, porque pra mim é uma das maiores bandas de heavy metal do Nordeste. A primeira vez que eu vi a Glory Fate, que na época ainda se chamava Stormbringer, foi na ABB de Juazeiro do Norte. E eu tenho esse registro aqui, ó. É o único registro que existe da época. Né? Foi gravado em fita cassete. Aí nem a banda hoje tem. Fico muito feliz por isso. Tenho também o prazer de ter feito vários eventos, né? De produzir vários eventos da Glory Fate. E fico muito feliz de ter essa banda em nosso cast, sempre que a gente organiza grandes eventos. Tenho o maior prazer de dizer que são de Cariri. E agradeço muito pelos 30 anos, né? Por proporcionar a gente, né, grandes músicas e grandes shows. Vamos aos 60 aí, galera. Valeu! Antes a galera era mais... não digo unida, mas assim, mais junta aqui, né? Tinha 5 horas na Porão, todo mundo fala mal de quem não foi, né? E ver novidades e tudo, era bacana essa interação. Hoje, com a internet, acabou muito essas reuniões de loja. Mas, por exemplo, quando a gente tocou em Barbalha a primeira vez, 93, né? Teve 2 amigos nossos que apareceram lá do nada, já perto de começar o show, em cima do caminhão carregando gesso. O povo tudo branco, né? Foram de carona do Juazeiro em cima do caminhão de gesso, né? E tinha isso, sempre que a gente ia tocar fora, e a galera todinha, né? Porque era uma carência muito grande de show também. Hoje não, hoje, quando a gente vai, é só a gente mesmo. Quando eu tinha 14, 15 anos, o primeiro show de heavy metal que eu fui foi um show da Glory Fate, né? E foi passando o tempo, eu disse até pro meu irmão, vou tocar nessa banda aí. E meu irmão disse, tu é louco, esses caras são grandes demais, você não vai chegar a tocar com esses caras não. Então quando foi ali em 2011, 2012, eu recebi a proposta para fazer um teste, né?
Eu fiz esse teste, passei, entrei. O mais interessante é que, além dessa realização de sonho, né, que eu tinha, eu também, quando cheguei, tive um desafio, né, tocar as músicas lento. E a gente que toca metal extremo, a gente sempre está acostumado a tocar o som mais rápido. E quando eu entrei, os caras, pô, a gente vai pegar a música aqui, vamos colocar a música bem lentinho, colocar o compasso mais lento que você puder tocar. E, cara, eu me perdi bastante, sabe? Foi bem difícil conseguir tocar com os caras nessa linha, mas eu aprendi bastante sobre harmonia, melodia, ritmo, criação de música, estruturação musical. Tudo isso eu aprendi com os caras, né? Com o Marquinhos e com o Michel. Isso foi sensacional para mim, para o meu avanço musical. E o mais interessante é ver que a banda, né, evoluiu bastante. E não importando quantos integrantes chegaram a passar para a banda, o propósito deles sempre foi o mesmo e eles sempre avançaram como músicos. Na minha opinião, a melhor banda que existe aqui na região em relação à estruturação musical e tempo de serviço em relação ao heavy metal. Eu entrei, acho que era meados de 2007. Ano esse que eu comecei também a tocar bateria, né? Ou seja, prodígio, não, cara de pau mesmo. Sempre fui cara de pau, cara. Começou o seguinte, meu irmão, que... Ranier, né, tecladista, ele disse, ó, Remy, cara, tá abrindo teste aí pra baterista na Glory Fate. Tu deveria tentar, cara. Aí eu, educadamente, eu disse assim, que porra é Glory Fate, cara? Eu disse, não acredito não, cara, não conheço não, Michel, Marquinhos, Antônio, eu digo, cara, não sei quem é essa galera, não. E aí ele pegou e me mostrou o CD Bad Moon Rising. Cara, eu pirei. Quando eu vi esse CD, eu pirei. Até hoje, cara, eu piro. Eu gosto tanto desse CD, cara, que eu tatuei. Ixi, não, também é demais, né, cara? Não, mas eu curto muito esse CD. E aí eu entrei em contato com o Michel via MSN, que era o WhatsApp lá da época. Eu disse, Michel, é verdade, você tá tendo aí, a Glory Fate tá tendo teste e tudo, isso é verdade. Eu disse, pode marcar ensaio, pode marcar show, que Remy Oliveira aqui é sucesso, é tudo uma viagem do cara, né? Enfim, peguei as músicas, né, no pensamento, e a gente foi ensaiar, né? O ensaio foi bom, né, com o freio de mão puxado ali, eu sem saber se eu ia conseguir tocar mesmo ou não, né? Mas consegui, e deu tudo certo, né? Eu gostava tanto da banda que eu parei de estudar, né? Na 7ª série, 8ª série, eu peguei o bacon e disse, não, Glory Fate, pô. Glory Fate é vida, é futuro. Né, pô, os caras ali são reconhecidos, é banda de rock, que eu achava que rock era isso, né, você se revelar mesmo contra o sistema, né, quem gostou disso aí foi minha mãe, né, que era professora, ela me deu uma chinelada, cara, que eu acho que até hoje eu tenho a cicatriz aqui. Enfim, mas depois ela virou fã da banda, né, ela ligou pra Michel, que pergunta a Michel, ligou, Michel, queria agradecer a oportunidade que você tá dando a meu filho a viajar. Michel, cheio, o que é que tá vendo aqui? Como assim, cara? Quando a gente chegou em Oricuri, né? Oricuri é uma cidade aqui perto, Pernambuco. E aí eu liguei para a menina que estava produzindo e ela disse, espere na esquina de rua tal. Aí a gente chegou, quando chegou era um hotel bem bonito, a gente chega, parou, olhou assim, pô, vamos ficar nesse hotel, ó. Aí, primeira vez ficar num hotelzão desse, cara. Era contigo? Acho que foi comigo. Não? Aí a gente ficou lá esperando, né? Pô, ficar nesse hotel, ó. Aí de repente chega a menina numa cecizinha. Aí, vamos, me segue!
Aí lá vai ela na bicicleta e a gente atrás. Daí a gente ficou hospedado numa escolinha de criança, cara. Os colchão lá, as mesinhas, coisinhas, tudo coloridinho. O engraçado é que a privada era de criança também, né, no banheiro. Era um negocinho desse tamanho, assim, bem bonitinho, cara. E o baterista na época da gente era o Roger, né, que era bem gordo, bem grande. A gente, ei Roger, deixa pra tu ir no banheiro quando voltar pro Crato, aqui não vai dar certo não. E outra coisa interessante que aconteceu em Araripe foi que a gente foi com as bandas de black metal, né? Foi a gente de heavy tradicional, aí acho que foi a Malebuge e a Mesocrânio. Acho que era duas de death black metal e a gente, né? A gente era os mais engomadinhos no caso, né? Aí no meio do caminho a Topic furou o pneu, a gente parou no meio do nada lá, né? E foi pedir água na casa de um senhorzinho lá, né? Aí lá veio um senhorzinho com aquele água barrenta do barreiro, né? Quando ele botou a água com a quartinha, ainda pulou uma rã da quartinha, né? E aí os nossos amigos do black metal, tudo tatuado, tudo demônio e tal, não vou beber dessa água não. Aí eu olhei, o velho tem 80 anos, bebe todo dia, dê. E outra coisa engraçada que aconteceu nesse show, cara, foi que teve um dia que a gente saiu para passar o som, alguma coisa, e um dos nossos amigos mais do demônio mesmo foi fazer alguma coisa no hotel, ou se atrasou, não sei que ele estava no hotel. E aí quando ele foi sair depois, apareceu uma senhorinha e tal, não sei o que, aí olhou e disse, vocês são da banda que vai tocar hoje? Aí sim. Aí olha, os artistas, aí botaram ele num carro, levaram para casa e tal, não sei o que. Aí quando chegou lá, cara, era um menino deficiente que estava na cama. E o menino tinha feito uma carta pro Ratinho, pedindo uma cadeira de roda, alguma coisa. E deram a carta para ele entregar pro Ratinho. A galera, assim, tem essa coisa assim, pensa, é artista, eles todos se conhecem, né, e tal. E leva uma carta para entregar pro Ratinho. E essa coisa política sempre esteve presente nas letras da gente, desde as demo tapes, né? E aí a gente mistura com literatura, às vezes Marquinhos traz um filme legal, uma série, alguma coisa. A gente é muito ligado, hoje a gente está muito ligado. Inclusive o último disco é todo baseado em clássicos da literatura, né? E a gente é muito ligado nessa coisa da distopia, né? Então a gente vê realmente a música como uma forma de denunciar e alarmar sobre essas questões que estão acontecendo no mundo de hoje, né?
Inclusive, essa coisa, hoje junto com a Porão, lá no Juazeiro, que tem organizado shows, tem um movimento bacana que começou com um movimento chamado Metal Cariri Alliance, né? Onde 6 amigos eu estava junto, a gente se juntou e, cara, vamos fazer show, assim, quanto é que você pode dar? Tanto, e você tanto e tal. Pronto, se der prejuízo a gente racha. E até hoje nenhum show deu prejuízo, não dá tanto lucro, claro, né? Mas dá para continuar fazendo esses movimentos. A gente tem um público que vem, assim, de Cajazeiras, Paraíba, a algumas cidades do Pernambuco, Salgueiro, Salitre, que é a última cidade do Ceará, e tem dado um público de 300 pessoas, em média, para esses shows. Já vieram boas bandas nacionais, bandas internacionais também. E isso também tem culminado para outras cidades tentarem fazer shows também, né? A gente tocou já em algumas cidades assim que estão bem fora do mapa, mas que vão aparecer, né? Tem uma cidade que a gente tocou, foi muito bacana o show lá, em Barro. É uma cidade que fica a 90 quilômetros daqui. Uma das cenas mais engraçadas que eu acho, e que eu achei muito bonitinho, cara, foi assim... Interior aqui, por exemplo, as motos, ninguém usa capacete, usa boné, né? E aí no show, você não via cabelo balançando, né? Mas via os bonezinhos tudo, dugu, 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 dugu. Eu acho muito, muito icônico, cara. E a gente tocou em Salitre também agora, né? Que o pessoal de Salitre, de Campos Sales e Araripe, são 3 cidades juntas, mas são as últimas cidades do Ceará, eles sempre vêm para os eventos aqui. E olha, o show de Salitre foi um dos melhores que a gente já fez até hoje, assim. Que público louco, né? Porque eu gosto muito mais de tocar em cidade do interior do que capital. Capital o pessoal já está acostumado, acontece sempre as coisas, né? Mas interior, cara, assim, é o show assim que a galera vai para como se o mundo fosse acabar amanhã mesmo, assim, né? Foi fantástico esse show de Salitre. Até onde a gente lembra, né? Que tem coisa que aconteceu que talvez a gente não lembre, não. Mas foi muito bacana. A gente via que o cara que organizou o show, ele deu tudo, assim, fez das tripas o coração para isso acontecer. Apesar de o lugar não ter tanta estrutura, a cidade não ter tanta estrutura, né? A gente teve que levar muita coisa de som, inclusive, mas foi fantástico. Fantástico. A energia do público, a acolhida, é tudo de bom. Então, hoje em dia, eu sou muito satisfeito com a história que a gente tem desses 30 anos, né? Como eu falei, as pessoas que a gente conheceu, os lugares que a gente foi, né? As oportunidades que apareceram, já valeu demais a vida. São essas histórias que a gente leva, né? Que faz a vida valer a pena. Deus me livre hoje em dia de ter feito sucesso, de ter sido um escravo do sistema. Porque, como eu falei antes já, no Brasil o heavy metal nunca foi um movimento, né? O rock nunca foi uma grande moda. Então, se nunca foi um movimento,
como, por exemplo, na Inglaterra o heavy metal já foi um movimento grande, né? Na Europa em particular, nos Estados Unidos também, né? Então, realmente muita gente ficou rica com isso, mas ao mesmo tempo, hoje em dia você vê essas duas únicas grandes bandas que o Brasil elegeu e não deixou mais espaço para ninguém. Hoje a galera vive de podcast, de programa de fofoca no YouTube, cara. Eu tenho é pena. Não, eu vejo hoje, depois de tanto tempo assim, né? Claro que quando a gente começou, você sonhava. Porque, pô, você vê essas biografias de Rolling Stones, de Ozzy Osbourne, essa galera assim, parece até que foi fácil, né? Mas assim, quantas mil bandas estavam no mesmo patamar, às vezes até eram melhor do que eles, mas não apareceu um empresário, não apareceu oportunidade, não apareceu a porta da esperança para eles, né? Mas hoje em dia mesmo, assim, eu penso, eu sou muito feliz sendo professor, eu acho que eu mudo o mundo muito mais sendo professor do que se eu fosse um macho do rock, propriamente dito, né? E o que eu tenho muito a agradecer à banda é os lugares que eu conheci, as pessoas que eu conheci, experiências que eu passei, né? Porque quando eu comecei a estudar inglês, que meus pais me botaram para estudar inglês, eu não gostava de inglês, não. Né? Nunca fui essa pessoa de estar vidrado em língua, mas hoje eu sou professor de literatura inglesa. Porque tanto o rock quanto os livros me deram essa oportunidade de ver quanto o mundo era vasto e diverso, né? Então, por conta disso, a minha vida toda foi querer juntar bagagem para viver essa experiência que eu via nos livros, nos filmes, né? Então, eu sempre quis ir para os lugares onde os Beatles viveram, lugares que falavam nos livros, né? Tu é ímpar. E a gente hoje, essa formação, o caso já está desde 2012, né? E tá muito bacana, porque sempre foi muito difícil achar músicos mesmo, assim, que curtem, que entendem, que gostam do heavy metal, assim, como um projeto de vida também, né? Porque tem canto, cara, que a gente toca que a gente sabe como essas cidades pequenas que eu falei. Quem está produzindo aquele show, cara, está fazendo das tripas coração, quase nunca dá lucro, né? Então é uma militância, né? É uma militância. A gente está lá para criar um cenário, né? Então tem que ter isso em mente, né? Não é uma banda criada para ganhar dinheiro, nem para aparecer, tanto que pela idade da gente a gente nem quer mais aparecer, não, né? A gente tá, inclusive é uma coisa que eu queria muito fazer esse documentário, que a gente tentou fazer documentário dos 10 anos, dos 20 anos, né? Dos 25, dos 27, né? Porque também eu acho terrível que aqui a gente tem curso de artes, tem curso de cinema, tem curso de jornalismo, música, e a gente não vê produção nenhuma quase, né? Geralmente fica nessa produção acadêmica de estar mofando numa biblioteca que ninguém vai ver, né? E hoje com tantos veículos de comunicação para botar, por exemplo, faz documentário, bota no YouTube, né? Todo mundo tem acesso, né? E aí a gente também queria muito fazer esse documentário para, a partir de agora, a gente não quer mais dar entrevista, nem tirar foto, nem nada não. Quando alguém quiser entrevistar, cara, todas as respostas estão no documentário, vai lá e Ctrl+C, Ctrl+V e pronto. Né? Não sei o que, obladi, obladá.
não sei o que, obladi, oblada.